Oi, 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 gente! Eu sou a Alicia e sejam bem-vindos ao Asia Kiss. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o movimento Defenda o Livro. Você deve estar pensando agora, tá, o que tem a ver o movimento Defenda o Livro com a Ásia em si? Então, antes de entrar nessa parte em específico, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é esse movimento, o que é, afim, o movimento Defenda o Livro. Bom, muitas pessoas já devem ter visto o abaixo-assinado que fizeram para conseguir chegar ao Senado para derrubarem a proposta que está sendo feita. Mas bom, vamos entender um pouquinho o que é que está sendo feito. Bom, muitas pessoas devem saber que atualmente, né, os livros eles não são cobrados imposto para sua produção. Ou seja, o papel que é impresso os livros, ele não pode ter tributos em cima dele, ele não pode ter impostos em cima dele. Mas por que isso? Isso acontece porque é reconhecido na Constituição de 1988 e também na Constituição de 1946 que o papel do livro, eles reconhecem o papel do livro é, no, no, no contexto social e cultural que estamos vivendo, que é de informar e também temos essa parte de divertir um pouquinho a galera, mas principalmente a importância do livro para a educação. E o que acontece? No ano de 2004, um pouco antes, foi criado o PIS e o COFINS, que são duas contribuições sociais, ou seja, são dois impostos sociais que eram recaídos principalmente em lojas e em vendas, né? Quando você vai comprar alguma coisa em uma loja, você vai pagar o imposto social. E o que foi visto? Foi visto que na venda de livros foi uma lei em 2004, da lei de 10 de abril de 2004, que o número é 10.865, reduziu a zero o imposto sobre a venda de livros. E afinal de contas, o que isso quer dizer? Isso significa um número muito menor no valor final do livro, ou seja, o livro ele fica mais barato. Na época demonstrou uma diminuição de quase 40% no preço do livro e também foi visto um grande número de venda de exemplares de livros, que chegou a 90 milhões de exemplares vendidos no período de 2006 a 2011. E bom, agora vamos falar sobre a proposta atual. Bom, nós estamos vivendo esse período que é a reforma tributária e eles agora querem botar um imposto sobre os livros de 12%. E o que isso significa? Que esses ganhos ali desse crescimento de milhões de livros vendidos e a diminuição no valor médio dos livros, você vê uma perca muito grande de leitores. E a gente sabe que é uma necessidade de ter uma reforma tributária, porque tem muitas coisas que foram evoluindo desde a Constituição, que é onde que é visto os valores de impostos,
Então tem várias coisas que mudaram, né, desde 1988 até hoje. E, bom, por que que não deve ser feita, então, essa taxação? Bom, os livros, como eu já falei anteriormente, eles são uma fonte de conhecimento, se não a forma de conhecimento mais acessível que tem é uma delas. E essa é a importância, então, do movimento Defenda o Livro. Que então não é só defender o livro para você ter mais um livro ali na sua prateleira. Esse movimento também é importante para defender o conhecimento. E agora entramos na parte, então, do porquê, então, de ter que falar sobre isso num programa sobre a Ásia. Bom, além de todas as implicações sociais, né, que é a nossa realidade, né, então querem mexer um pouquinho na nossa realidade, então a gente tem que parar um pouquinho para pensar mais na gente do que na Ásia. Mas também, como eu falei um pouquinho sobre o último programa, que eu falei sobre o Hallyu, que é a onda coreana, a gente vê uma grande influência da Ásia na produção de livros. Como até mesmo tem diversos livros famosos que são sobre alguma coisa relacionada à Coreia, Japão, China. Como, por exemplo, um livro que ficou bem famoso, que é o livro Puli Kim Jusu. Então, esse livro ficou bem famosinho até na época. É um livro que eu ainda não li, mas que eu quero muito ler. E ele é bem legal. E, bom, não é só esse livro. Não é só o livro Puli Kim Josu que foi criado nessa onda que estamos vivendo aqui de influências da Ásia no Brasil. Nós temos diversos livros que foram feitos e que são bem famosos aqui no Brasil, de autores brasileiros que escreveram sobre a Ásia, seja um livro de viagem, que vai ser botado no mesmo imposto daquele livro que você não compra de 100 páginas. Então, vai ser botado esse mesmo imposto em cima. E, bom, além disso, como eu falei no programa passado do Asia Kiss, a gente tem uma grande influência da Coreia no que a gente assiste por meio dos filmes e também das novelas e séries produzidas na Ásia. E a gente consegue ver que essa influência é tão grande, mas tão grande, que diversas séries que são baseadas em livros, você tem uma grande procura para conseguir ler os livros aqui no Brasil. Então, para aquelas pessoas que gostam ali de ler livros sobre séries e filmes que a pessoa gosta, vai ficar um pouquinho mais difícil para você conseguir comprar o seu livro que foi baseado a sua série favorita. E também uma outra coisa também muito importante é que são os mangás ou manhwas, que são histórias em quadrinhos, e também as novelas gráficas, que são uma espécie de história em quadrinho também, que também vão cair nessa tributação de livros. A gente vai ter um aumento no preço. Então a gente já sabe que os preços de mangás eles são ali meio carinho, dependendo do mangá que você quer comprar. Então eles vão ficar um pouquinho mais caros ainda.
E bom, também, além disso, os mangás influenciaram tanto, mas tanto aqui no Brasil, que até mesmo histórias em quadrinhos como A Turma da Mônica Jovem são feitas utilizando um modelo parecido com o de mangás. E bom, minha gente, era sobre isso que eu queria falar, sobre o movimento Defenda o Livro e sobre a Ásia em mais específico. E bom, gente, era isso. E não se esqueçam, fiquem ligados aqui na programação no Hora Geek, na segunda-feira, às 19 horas, onde a Maria vai falar um pouquinho mais sobre o movimento Defenda o Livro. E não se esqueçam também de defender o livro e assinar o abaixo-assinado para defendê-lo.